ar mais um programa Histórias de Conquistas e hoje com a participação da doutora Natasha Rusa. Ela é médica especialista em radio-oncologia. Também é proprietária da Corp Radioterapia. Nós vamos falar, além da trajetória dela, a importância da conscientização das pessoas para se prevenir contra o câncer. Dados alarmantes de câncer no nosso país. Não perca! Doutora Natasha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Você veio lá de Blumenau. Hoje sim, é que na verdade como a gente tem a clínica aqui, então uma vez por semana eu atendo aqui, né? A gente atende na Corp da unidade de Balneário. Nos outros dias eu estou em Blumenau. Bom, você se formou médico. Você sempre quis ser médica? Sempre. É mesmo? Nunca me imaginei fazendo outra coisa. Isso é difícil, né? Eu acho que o médico ele tem isso com ele. Lá em casa, assim, ó, na verdade é uma família de médicos, né? Meu pai é médico, meu irmão é médico, eu sou médica. Não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente, né? O meu tio, que é da clínica também, meus primos, então nós somos em 6 hoje na família que trabalham na Corp. Todos na mesma especialidade. Ai, que bom. Todos, então, trabalham aqui na região? Isso, em Blumenau e aqui em Balneário. Porque eu vi que você se formou na PUC no Paraná. Sim. A tua família é de lá? Não, de Blumenau mesmo. De Blumenau. Bom, você também tem gestão, MBA na FGV, na área empresarial, que eu achei extremamente interessante. Vem com essa proposta justamente para a organização, né, para ser mais uma gestora também na área clínica. Porque hoje, se a gente pensa em faculdade de medicina, a gente não é preparado para gestão empresarial. Pelo menos na minha época não era. Não sei como estão hoje as faculdades, né? Mas na minha época a gente não tinha absolutamente nada de focado na parte realmente de gestão de empresa ou mesmo de um simples consultório. Então, à medida que o tempo foi passando, a clínica também foi se fortalecendo, foi crescendo, a gente foi vendo que ela tinha que se profissionalizar, porque na verdade é uma empresa familiar, né? Como eu falei, são 6 médicos hoje da família, foi fundada pelo Dr. Omar e Dr. Renato, que são o meu pai e meu tio, há 40 anos atrás. Então, só que o tempo, né, vai passando, as coisas vão se modernizando, as leis vão exigindo cada vez mais preparo, né, para se adaptar a elas. E aí a gente foi vendo que precisaria realmente alguém mais focado não só na parte clínica, como também na parte de gestão. Então, dentre os filhos, que nós somos em 4, eu aqui caminho mais para essa área. A clínica é a Clínica Corp, é isso? Corp. Especialista em radioterapia. Radioterapia. Você também é oncologia. A especialidade da radioterapia, a gente se coloca como radio-oncologista, né? Nós não fazemos quimioterapia, a gente faz só realmente tratamento com radioterapia, que é o tratamento que usa radiação, né? Diferente da quimio, que usa medicações na veia ou às vezes comprimido, né? A rádio é realmente um tratamento com radiação e localizado, ela é focada exatamente onde está o tumor. E por que você escolheu esse ramo? Eu fui criada dentro desse meio, né? O meu pai e meu tio já eram radio-oncologistas. Ah, também. Então, assim, desde pequena eu tô lá dentro, tô acompanhando eles dentro da clínica. Desde pequena eu vou com meu pai para a clínica. Eu digo que eu fiz de tudo lá dentro, desde carimbar receituário, né? Até mexer nos aparelhos, até passar para a parte de atendimento e consultas realmente que hoje e até fazer a parte de gestão. E eu acho que essa questão da parte da gestão, ela acaba sendo um diferencial bem grande. Porque eu imagino que as pessoas, né, eu tive a oportunidade não, né, a infelicidade de ter uma pessoa na minha família que teve câncer, e tu vê o quanto as pessoas são carentes e precisam também do ser bem tratado. Sim. E isso vem um pouco também da gestão, da comunicação, da importância desse carinho com o paciente. Isso eu posso dizer assim, que a clínica ela tem uma herança muito forte nessa parte, principalmente vindo dos fundadores, o Dr. Omar e o Dr. Renato, que sempre prezaram muito por isso, sabe? Pela atenção, pelo carinho. Porque a gente sempre diz assim, ó, 50% do tratamento é o paciente que faz. Né? É a vontade dele, é o querer ficar bom, é a família, é a ajuda. O que tem na parte médica, a gente vai usar todas as armas que a gente tem para deixar ele bom. Né? Mas esse carinho, essa atenção faz muita diferença. E às vezes, isso a gente vê muito mais no paciente SUS, às vezes esse carinho, essa atenção,
ele tem só apenas aqueles 15, 20 minutos que ele está ali conosco. Porque às vezes ali fora ele não tem isso. Então isso para ele é fundamental. E isso faz a diferença no atendimento, na resposta ao tratamento. Então é um suporte que a gente pode dar a mais, né? Com certeza. Cresceu o número de câncer nos anos para cá? Eu acho que cresceu, mas eu sempre coloco que a gente está diagnosticando muito mais. Né? Eu acho que a medicina evoluiu muito em termos de diagnóstico. Os equipamentos, a parte de prevenção, essas campanhas como o Julho Verde, que está terminando hoje, Outubro Rosa, Novembro Azul, que focam muito na questão da prevenção, faz com que as pessoas busquem mais informação, né, e, consequentemente, mais diagnósticos. Né? Então, aumentaram os números de câncer, aumentaram, mas eu acho que muito em função também dessa conscientização que tá em foco. E o que as pessoas podem fazer para se prevenir diante do câncer? Eu acho que fazer os exames de rotina, né? Por exemplo, para colo de útero nas mulheres, fazer o preventivo anual, né? Fazer mamografia a partir dos 35, 40 anos, fazer mamografia anual. Os homens fazer a avaliação da próstata, né? A partir dos 40 anos. Pacientes com, por exemplo, falando em tumores de cólon, de reto, fazer a colonoscopia a partir dos 50, pelo menos a primeira, e depois vai se avaliando. E sempre que tiver histórico na família, ficar um pouquinho mais atento, que pode também ser um fator de risco. A questão genética acaba. A questão genética. Existem alguns tumores que a gente tem conhecimento bem claro da associação genética, né? Os tumores de cólon, tumores de mama, tumores de ovário. É claro que não é porque existe um caso na família que todos vão ter. Mas hoje a gente tem alguns fatores que chamam a atenção em determinado momento no diagnóstico. Por exemplo, se tem mais de um caso na família, se é parente de primeiro grau, segundo grau. E nesses casos, aí sim, a gente propõe um estudo genético por um oncogeneticista para fazer essa análise. Né? Assim, uma pergunta bem básica. O que é o câncer? O câncer é uma produção anormal de uma célula sadia. Vamos dizer assim, toda célula faz uma multiplicação. É normal, é o ciclo dela. Ela cresce, se multiplica e vai reciclando. Por isso que a gente troca a pele, por isso que cai o cabelo. Né? Então há uma troca. O câncer, na verdade, é uma multiplicação irregular da célula. Ela se multiplica muitas vezes e de forma, vamos dizer assim, deformada. Ela é uma célula errada, vamos dizer assim, né? Geneticamente errada. Então, como ela começa a se multiplicar muito, ela vai formando o tumor e esse tumor aí tem seus graus de malignidade, dependendo do tipo de localização e tipo de célula. Mas pelo excesso de células aí? Pelo excesso de células. Na verdade, é uma produção anormal da própria célula. Que é algo do próprio organismo. Não se tem como explicar por que veio, por que não veio. Tá, doutora, eu sei que vocês então fazem esse tratamento uma vez identificado o câncer, aí procura a radioterapia. Isso. Quando a gente tem o diagnóstico do câncer, a gente pode propor, dependendo da localização dele, 3 tipos de modalidades terapêuticas. A cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia ou a associação de 1, 2 ou 3, ou das próprias 3 modalidades. Tá? Vai depender muito do tipo de célula e da localização dela. Né? Por exemplo, um tumor de mama. Dependendo do estadiamento que ela for feita, se for um estadiamento bem inicial, às vezes só a cirurgia resolve. Né? Só que daí seria uma cirurgia mais, vamos dizer assim, se a gente pensar assim, tumor de mama tratado exclusivamente com cirurgia, a gente tiraria toda a mama. Né? Para conservar a mama, a gente faz um tratamento com a cirurgia conservadora e associa um outro procedimento, no caso a radioterapia. E às vezes, quando o tumor é um pouquinho mais agressivo, daí a gente tem que associar também a quimioterapia. Então, na verdade, a modalidade vai depender sempre de que grau ele foi diagnosticado, o local que ele foi diagnosticado e o tipo de célula que gerou esse tumor. Qual que é o principal tipo de câncer que você tem? Para os homens, a próstata, para as mulheres, a mama. E em terceiro lugar, a gente pode colocar pulmão ou o cólon e reto, dependendo da localização no Brasil, a gente fala no Brasil. Né? E vocês têm um equipamento que, pelo que eu vi, daqui a 2 meses ele vai chegar no Brasil. Na verdade, ele já está, né? Está no porto, mas esperando a burocracia brasileira, que é extremamente complicada. A gente espera que nessa semana ele já seja liberado, então em 30 dias ele começa a ser montado, daí vai para a fase de testes, liberação dos órgãos competentes e daí a gente pode começar o tratamento. E qual que é o principal diferencial
do tratamento do câncer com essa máquina nova? É a capacidade que nós teremos de localizar o alvo. Essa máquina ela vem com uma capacidade de só tratar realmente quando o tumor estiver no local que ele tem que estar. Ou seja, a gente tem uma imagem acoplada, que seria uma tomografia, que é feita em tempo real. Então, esse aparelho ele vai ter a capacidade de localizar exatamente onde está o tumor, e se ele estiver onde ele tem que estar, ele vai ser tratado. Se porventura a gente der uma respiração um pouco mais intensa e a gente tirar ele com a respiração do local, do alvo, vamos dizer assim. Isso pode acontecer às vezes? Às vezes sim. O aparelho para, ele não irradia. Então ele só vai irradiar exatamente na hora que o tumor está no local onde ele tem que estar. Com isso a gente preserva muito os tumores normais, os tumores sadios que não precisam ser irradiados. E a gente consegue também minimizar o tempo de tratamento. Então hoje no que a gente faz em 7, 8 semanas, a gente consegue trazer para 3, 4 semanas. Doutora, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com a doutora Natasha Ruza. Ela que além de compartilhar um pouquinho da trajetória profissional, está falando do câncer, da importância da prevenção do câncer, de um aparelho, de uma tecnologia nova que ela traz para a sua clínica, em que você consegue direcionar bem a radioterapia, isso? Existe, por exemplo, a possibilidade de, se não for direcionada bem a radioterapia, criar algum defeito em outras células? Efeito colateral, normalmente a gente chama, né? Existe o efeito colateral normal do tratamento, né? Que é basicamente pela baixa imunidade do paciente, pelas próprias medicações ou a própria rádio feita. Mas existem as sequelas tardias que a gente chama, que são as que a gente realmente quer evitar, né? Então, por isso que quanto mais o alvo a gente acerta, ou seja, mais o tumor a gente acerta, mais tecido normal a gente poupa e, consequentemente, menos sequelas a gente deixa no paciente. Né? Se a gente for pensar em cabeça e pescoço, a grande sequela da radioterapia na cabeça e pescoço é a boca seca. Então, hoje, com essa tecnologia, a gente tem condição de preservar as glândulas salivares, mesmo que o tumor esteja muito próximo a ela. Então, isso faz com que o paciente deixe de ter a boca seca, que é realmente um incômodo, né? Pacientes, por exemplo, de próstata, que a próstata está muito próxima à bexiga, ao intestino, com essa tecnologia a gente foca bem o alvo onde realmente tem que tratar, que é a próstata, e consegue diminuir os efeitos colaterais ao redor. Então a gente evita alterações intestinais, alterações de bexiga que podem incomodar no futuro. Tu tem uma porcentagem assim de clientes que voltam o câncer? Por exemplo, né, faz a radioterapia, quais são as chances de voltar? Depende muito do local do diagnóstico, né, do tipo de câncer. Depende muito do grau em que ele foi diagnosticado, se é inicial ou se é tardio, né? Quanto mais avançado é o diagnóstico, maior é a chance de voltar, não só no local de origem, mas ir para outros lugares do corpo, né? Que dizia assim, ó, tantos por cento depende muito de todos esses fatores, sabe? Não dá para precisar exatamente o quanto. E vocês também fazem tratamento de braquiterapia? Isso. A radioterapia, na verdade, ela tem uma série de modalidades terapêuticas, né, dentro da própria radioterapia. A gente diz que é uma sopinha de sopa, de letras, né? Tem a 3D, tem a MRT, tem a SPRT e GRT, e uma delas é a braquiterapia. Todas essas tecnologias que eu falei antes, elas são tecnologias radioterapia externa, que a gente chama. Então não encosta nada no paciente, o paciente fica deitado no aparelho e o aparelho ele gira ao redor do paciente e não encosta nada, a não ser os acessórios, por exemplo, uma máscara para um paciente de cabeça e pescoço, um paciente de tumor cerebral, às vezes um apoio para posicionar o paciente, quando ele, né, o posicionamento, por exemplo, com o braço para cima, braço para baixo, mas fora isso, da máquina em si não encosta nada. O tratamento é feito à distância, a radioterapia. A braquiterapia é uma radioterapia que é feita onde a gente coloca a fonte de radiação em contato direto com o local a ser tratado. Ela é muito utilizada, por exemplo, em tumores ginecológicos, onde a gente faz um reforço na região do colo de útero para dar uma segurança a mais de resposta ao tratamento. Antigamente, essas pacientes ficavam internadas 48 horas, 72 horas para fazer uma braquiterapia com um aplicador, né? Hoje a gente faz esse tratamento em 15, 20 minutos, de 3 a 4 vezes a semana. Então é um tratamento bem mais rápido, mais preciso e com muito mais segurança.
Uma das coisas assim que eu me questiono com relação à profissão da medicina, eu acho que deve ser difícil ser médico. Porque assim, como é que é quando tu perde? Tu perde não, né? Porque tem um paciente, mas você acho que acaba cuidando para não se envolver emocionalmente. Porque tem perdas, né? Não tem como, você lida diretamente com a morte. Eu acho que a gente vai aprendendo a dosar o grau que tu deixa esse medo, esse receio te tomar, assim, sabe? Eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Não quer dizer que a gente fique frio à situação. Até porque tem um lado humano, Muito né? pelo contrário, eu acho que a gente aprende de uma forma mais humana a dar o carinho, a dar o conforto, a dar o respeito que precisa de uma maneira mais serena. Sabe? Eu acho que Acaba sendo aprendizado com é um o aprendizado. tempo. Mas o início da profissão geralmente E é mais talvez difícil. por eu ter convivido, né, desde que eu nasci, eu estou ali dentro da parte de oncologia. Então eu acho que a gente lida de uma maneira diferente. Né? Eu, pelo menos, não é uma coisa que me incomode. Vocês têm 3 clínicas? São 3 clínicas, 2 em Blumenau, uma dentro do Hospital Santa Isabel. A gente tem uma parceria com o Hospital Santa Isabel, onde a gente faz o atendimento SUS. A Corb Unidade Blumenau, que é onde está sendo instalado esse novo equipamento, que também para suprir as filas da oncologia, a gente levou os pacientes SUS também para tratamento lá, então a gente fornece toda a alta tecnologia que a gente não tem no Santa Isabel, a gente fornece aos pacientes lá. E em 2003 a gente abriu a nossa unidade de Balneário. Aqui, inclusive, a gente está fazendo também um upgrade, que a gente chama nessa máquina, para trazer também essas modalidades que estão sendo instaladas a Blumenau para Balneário no final do ano. São 55 colaboradores, isso? 55 colaboradores, 65 na verdade, se a gente contar os médicos, os físicos e psicóloga, nutricionista. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar, que é fundamental no tratamento oncológico. Então, na equipe nós temos enfermeiras oncológicas, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogas, os físicos que são fundamentais para a parte de planejamento do tratamento, as técnicas de oncologia, de radioterapia, os próprios médicos e todo o administrativo, né? Que sem eles também a gente não consegue trabalhar. Né? E você é a mais da parte da gestão? Eu tenho a parte... Hoje eu estou mais focada na parte da gestão. E que As crianças ainda ficam comigo. Eu adoro as crianças ainda são minhas. Ah, é? Sim. Você tem, então, diferente... Parte de pediatria é comigo. Crianças com câncer. Isso. E é um desafio, assim? Como é que é lidar com... É diferente a criança com Eles câncer? são os anjinhos, né? Eu digo que eles dão um show nos adultos. Quando eles vêm com medo, normal. Muitos deles já passaram por cirurgia, né? Quimioterapia, tem aquele receio de agulha, de dor. Mas eles aos pouquinhos eles veem que a rádio, na verdade, não tem nada disso, né? É só, a gente sempre diz assim, é um banho de luz. Não dói, não arde, não sente nada, só tem que ficar paradinho. Então a gente tem todo um trabalho com eles, um trabalho mais lúdico. A gente diz que tem uma gaveta mágica, onde eles acham um monte de coisa que eles gostam, né? Que normalmente os pediatras não gostam, mas a gente tem para ajudar no tratamento. Mas eu digo que eles dão uma lição na gente. E é interessante, porque quando a gente tem criança tratando, os adultos eles ficam mais sensibilizados e mais tranquilos, porque eles olham para o lado e dizem, meu Deus, né? Um anjo desse tem, né? Para ter um problema desse, né? E tá ali brincando, rindo. Eu não sei, mas eu ouvi falar, né? Eu não me lembro onde é que eu tive esses dados, mas que a criança ela curava mais fácil do câncer do que um adulto, justamente porque ela não sabia talvez da gravidade da doença. Isso faz sentido? Eu acho que eles encaram de forma mais fácil. Ah, é? Eu acho que eles levam uma coisa mais light, vamos dizer assim. Talvez por não saber a gravidade. E aí também existe todo um trabalho por parte com os pais, né? Porque às vezes o grande problema nosso não são as crianças, são os pais. Não que seja um problema, mas eu digo assim, a ansiedade, o medo, que é natural, né? A gente tem, normal. E aí às vezes a gente tem que fazer um trabalho muito mais com os pais do que com os próprios crianças. Mas também é só o começo, depois eles veem que a gente não vai machucar eles, só vai fazer o bem. No mês passado foi o Julho Verde. Isso. Que é a prevenção do câncer cabeça e pescoço. Isso.
O que é que a pessoa pode fazer para se prevenir com relação ao... Os cuidados com a saúde, né? Então, bebida, cigarro, tudo em excesso é prejudicial. Existe hoje uma campanha bastante forte com relação ao HPV, né? Existe, na verdade, uma desmistificação, né, do HPV, dizendo que o HPV é só relacionado à parte sexual. Isso não tem muito sentido. Eu acho que a gente tem que focar mais na prevenção. Então, hoje existem vacinas, né, que estão sendo ofertadas, inclusive, para as crianças, para adolescentes e para evitar o câncer de colo de útero futuro. Porque hoje, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele é uma doença totalmente prevenível, que a gente pode prevenir, pode eliminar, desde que ela seja feita corretamente, com as vacinações, com os preventivos. A mesma coisa com cabeça e pescoço. Fazer o cuidado da saúde, evitando cigarro, evitando bebida, em excesso, né, principalmente. E procurar um médico quando tiver alguma suspeita ou algum sintoma diferente, né, para tentar diagnosticar o mais rápido possível. E é bem importante isso, até porque a questão, às vezes, de feridas na boca. Isso. Como eu disse, eu tinha uma pessoa na minha família que ela teve uma ferida na boca, né, foi no dentista, não era nada, aquela coisa ia, voltava, e depois foi ver, depois de um tempo, que era o câncer. Isso. Então é importante, já detectou a ferida, vai atrás, mesmo, imagina que pode ser, né, infelizmente. Com relação ao chimarrão, câncer de boca, é verdade que chimarrão dá câncer de boca? Por causa do calor, né? Eu fiquei desesperada quando eu fiquei sabendo disso. Se a gente for pegar os livros, eles colocam como fator de risco. É mesmo? Que o povo gaúcho parece que tem bem mais câncer de boca por conta do chimarrão. Não, existe uma associação pelo calor, né? Pela coisa muito quente, vamos dizer assim. Mas muito gelado, mas com moderação. Daí também. O negócio é tudo com moderação. Né? Doutora, quais são os planos para o futuro? Então, a gente está fazendo uma modernização dos nossos equipamentos, trazendo mais tecnologia para o Estado. Né? Em outubro, a gente inaugura a nossa máquina em Blumenau. Em dezembro, a gente faz a atualização da máquina em Balneário. Então, a gente vai ficar com uma capacidade técnica onde o paciente ele não vai mais precisar sair da região para ir para São Paulo, Curitiba ou mesmo outras localizações. Ele vai ter o que existe de mais moderno à disposição dele, muito próximo a ele. E a gente também tem a nossa unidade em Joinville, inaugurando em 2019, com a mesma capacidade técnica, né? E com o mesmo cuidado, o mesmo carinho que a gente sempre tenta tratar os nossos pacientes. Quantas pessoas vocês atendem por dia? Hoje nós estamos atendendo 120, em torno de 180 a 200 pacientes dia, nas 3 unidades. É isso aí, doutora, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Pessoal, também quero fazer um agradecimento bem especial para as lojas Atrativa, aqui na Oswaldo Reis, 1540. E é isso aí, cuidem da sua saúde, façam exames diários, preventivos. Fiquem com Deus e até a semana que vem.